Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Monday Night Raw. Show do dia 9 de março de 2026 que teve Seth Rollins de volta à arena com um monte de mascarado. Tivemos uma luta Gauntlet pelo posto de Number One Contender ao título Intercontinental Feminino e também tivemos Oba Femi no ringue de novo. Além de uma promo espetacular e explosiva no final do show de CM Punk. Se você quiser saber tudo o que aconteceu, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter atualizado na estrada para WrestleMania. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para que o YouTube divulgue mais o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, porque a gente quer muito chegar até a meta de 12 mil inscritos até o final desse mês e a gente conta com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente e vamos embora para mais um resumo do Monday Night Raw, que começou com o Adam Pearce vindo para o ringue, falando que precisa falar com alguém que está no prédio, Seth Rollins, porque ele sabe que a Division estava no prédio e tudo mais. No que ele fala isso, aparece um monte de mascarado vindo de tudo quanto é canto da arena, eles ficam se balançando, se mexendo ali no ringue, e aí de repente um deles tira a máscara e se revela como sendo Seth freaking Rollins. Então parece que essa história dos mascarados não só vai continuar, como agora ele tem um exército de mascarados junto com ele, né? Enfim, o Seth Rollins tira a máscara e aí o Adam Pearce ele deixa claro o seguinte: olha, eu entendo o ódio que você tem pela Division, mas você ainda não está liberado clinicamente. Se você for pego pelo grupo nas atuais condições, isso pode acabar muito mal para você. E nisso, ele chega e fala: olha, você tem que pensar que, ó, no melhor caso, na melhor situação possível, você consegue se livrar da Division, mas na pior situação possível, isso pode afetar a sua carreira. Nisso vem a Division, e a Division começa a falar: olha, nós estamos aqui para demonstrar o pior cenário possível, né? Então o Logan Paul e o Austin Theory sobem no ringue para poder confrontar o Seth Rollins, ele bota a máscara e o capuz, os mascarados se mexem lá totalmente de novo, e depois vão embora, um para cada canto. A Division não sabe quem é quem, não tem como atacar todo mundo, sai todo mundo embora. Então, essa tática dos mascarados é uma tática de camuflagem, né, para que o Seth Rollins possa entrar e sair do ringue sem ser atacado. E é até bem interessante e inovador, tá? Eu não me lembro da WWE ter utilizado alguma tática semelhante no passado, tá? Então foi bem legal de ver. É claro que quando a Division estava no ringue, é claro que o nosso queridíssimo LA Knight não podia deixar de vir para tentar se meter na história, né? Mas a Division acabou conseguindo a vantagem ali no 2x1, até que os Usos vieram para o ringue e ajudaram a equilibrar as coisas, não só equilibrar, mas desequilibrar as coisas, dando aí um super kick duplo no Logan Paul e despachando o Austin Theory também. Então essa field aí da Division com os Usos deve continuar, tá apontando para uma luta na WrestleMania pelo campeonato do Mundial Feminino, Mundial de Duplas, Campeonato Mundial Feminino, não sei de onde eu tirei isso, mas está apontando para o Campeonato Mundial de Duplas, então vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer com esta galera. Depois disso veio a luta de Gauntlet pelo posto de desafiante número 1 ao título intercontinental feminino. Essa luta de Gauntlet teve 6 lutadoras, basicamente são 5 lutas em um. As duas primeiras lutadoras se enfrentam, quem vence avança para a próxima fase, e assim sucessivamente, quem restar no final leva a vitória. A luta começou com Io Sky e Lyra Valkyria. Foi uma bela luta para começar, as duas muito técnicas, aí voando para tudo que é lado, a Lyra Valkyria também voando e usando a sua técnica para contragolpear aí, uma luta muito interessante. No final, a Io Sky conseguiu mandar o Over the Moonsault para 3, uma vitória limpa da Io, 9 minutos de luta, e assim, a Lyra saiu bem grande dessa luta, tá? A gente considera que a Io Sky é uma das melhores lutadoras do mundo hoje. A Lyra Valkyria mostrou que consegue fazer uma luta boa com a Io Sky, foi muito legal de ver. Depois disso, a Io Sky se classificou para fazer a segunda luta contra a Raquel Rodrigues. E a luta ela estava bem parelha, foi uma luta de 8 minutos, essa segunda parte da luta. E aí o Sky estava conseguindo ali contra-golpear a Raquel com muito golpe de força, aí pulando para tudo que é lado. Mas aí a Liv Morgan resolveu aparecer para interferir. Na hora que a Io foi mandar o Over the Moonsault, a Raquel acabou se levantando aí, porque a Liv Morgan distraiu a Io e fez ela perder o timing para mandar o Over the Moonsault. A Raquel levantou,
acertou a Io. A Liv Morgan estava continuando a atrapalhar até que veio a Stephanie Vacan e salvou o dia, né? Pegou a Liv Morgan e saiu esbofeteando ela para fora do ringue. Nisso, enquanto a Raquel Rodrigues estava distraidíssima com o que estava acontecendo, a Io Sky aproveitou, mandou ali um small package e conseguiu fazer o pinfall. Então a Io Sky vence a segunda parte da luta, 8 minutos a segunda parte, só que a Raquel Rodrigues fica chateadíssima e resolve estraçalhar com a Io. Ela manda um Big Boot e depois manda um Terrana Bomb no apron do lado de fora do ringue. Isso deixa a Io Sky completamente destruída. A Ivy Nile, que era a terceira, vem para o ringue, imediatamente faz o pinfall e vence a terceira parte da luta. Então a terceira parte nada mais foi do que a Ivy Nile estraçalhando a Io Sky. Né? Ela só fez o pinfall. Depois disso, nós tivemos a quarta parte da luta, que foi a Ivy Nile versus a Bayley. E foi uma luta em que a Ivy dominou cerca de 80% da luta, tá? A Ivy Nile mostrou muita força e muito talento nessa luta. A Ivy, que é uma lutadora que muitas vezes a gente ignora, tanto é que a gente brinca chamando ela de NPC, mas ela é uma ótima lutadora, tá? Quem assiste o Main Event, ela tá quase sempre aparecendo no Main Event. E ela ali, ela mostra a qualidade dela no ringue, tá? E aqui ela teve a oportunidade de fazer isso no main roster. Inclusive, ela segurou a Bayley no ar para mandar um delayed vertical suplex, que foi lindo. Ela deve ter ficado com a Bayley para cima de ponta cabeça uns 30 segundos. E aí é claro que o público também mega curtiu, né, o movimento. No final das contas, porém, a Bayley conseguiu mandar o Bayley to Belly na Ivy Nile para 3. Nessa quarta parte da luta teve 10 minutos. Então vejam que, enquanto que foi apenas uma Gauntlet Match, as lutas em si intermediárias tiveram um bom tempo de luta. Não foi coisa muito rápida, só a Ivy Nile derrotando a Io Sky, que teve basicamente um pinfall. Então, depois dessa quarta etapa, nós fomos para a última etapa da luta, que foi Bayley versus Asuka. A Asuka veio com a Kairi Sane. A Kairi Sane ficou tentando atrapalhar. Só que, quando a Kairi Sane estava prestes a atrapalhar a Bayley enquanto a Asuka estava chamando a atenção do juiz, a Lyra Valkyria veio, deu uma voadora na Kairi, tirou ela do caminho. A Bayley voltou para o ringue, a luta continuou e aí ela conseguiu aplicar o Rose Plant na Asuka para 3. Então, vitória de Bayley. A Bayley conseguiu vencer a Gauntlet Match e é a nova desafiante número 1 ao título intercontinental. Essa foi uma luta de 37 minutos no total, espalhadas em 5 lutas. E se eu tivesse que dar nota para cada segmento individual, Lara Valkyria e Io Sky eu daria 3,75, Io Sky e Raquel Rodrigues eu daria 3,5, Ivy Nile e Io Sky eu não daria nada, porque não adiantou de nada. Bayley e Ivy Nile eu daria 3 estrelas e 75, Bayley e Asuka eu daria 3,5. Mas como foi uma sequência de lutas em que você teve várias histórias envolvidas, a coisa como um todo eu dou 4 estrelas e meia. Tá? É aquele fenômeno de que o todo é mais do que as partes. Se a gente fosse avaliar cada luta em si, ela seria uma coisa, mas a Gauntlet Match como foi realmente antológica. Então a Bayley ganha a luta, se classifica para enfrentar a AJ Lee. Essa luta vai acontecer na semana que vem, tá? Depois disso, nós tivemos um segmento em que a Nery estava reclamando numa entrevista de que ela não teve a oportunidade de entrar nessa Gauntlet para lutar pelo título intercontinental. E aí, depois de ela falar um monte, falar que ela tinha sido feita de bimbo, de uma garotinha bonitinha, que transformaram a Nery para a Natália, e ela nunca foi isso, ela foi a última Hart de sair da dungeon e tudo mais, sempre foi durona. A Maxine veio e começou a atacar a Nery, tá? Então a feud entre a Nery e a Maxine Dupri continua, né? E as duas depois precisaram ser separadas. Depois disso, tivemos o mito, a lenda Danhausen nos bastidores, conversando com um El Grande Americano Original. O El Grande Americano Original que teria uma luta contra o Penta. O Danhausen ameaça pegar a máscara do El Grande Americano, diz que gostou da máscara dele.
O El Grande Americano original fala que isso é um insulto para os lutadores, tal, que ele está focado na luta dele pelo Issei Tyro. E aí o Danhausen fica chateado porque o El Grande Americano original não quer se juntar a ele. Então ele diz que, como ele não quer se juntar ao Danhausen, ele está zicado. Danhausen zicou, amaldiçoou o El Grande Americano original. Quando ele foi embora, o El Grande Americano original ficou se perguntando o que estava acontecendo, começou a ir em direção ao ringue. Lá no fundo apareceram o Raio e o Bravo. E aí a gente ficou naquela coisa. O Raio e o Bravo aparecendo ali por trás do El Grande Americano original. Beleza, o Penta foi pro ringue e aí ele foi fazer a luta. E quem apareceu para fazer a luta contra ele? O El Grande Americano 2. Sim, o El Grande Americano Fake, né? Que é o El Grande Americano do Ludwig Kaiser. Né? É interessante só a gente notar que antes dessa luta o Penta fez uma promo como novo campeão. E foi bem legal, ele agradeceu a família, amigos, a empresa, os fãs do mundo inteiro, disse que o título não é só dele, mas de todos os sonhadores e lutadores da vida real. E ele diz que, no final das contas, ele pretende defender esse título com muita honra. Então, assim, foi uma belíssima promo do Penta, né? Primeira promo dele. Ele falou primeiro em inglês, depois ele falou em espanhol. Então, só que quando foi vir pra luta, apareceu o El Grande Americano 2, né? E aí o pessoal já percebeu que, bom, a zicada deu certo porque o El Grande Americano original foi zicado e acabou apanhando antes de ir pra luta. Enfim, essa foi uma luta de 12 minutos, onde os dois lutadores usaram basicamente todos os seus golpes já tradicionais. No final das contas, o Penta venceu a luta limpo com um Mexican Destroyer voando da segunda corda para cima do El Grande Americano 2. Vitória do Penta, 12 minutos, 3 estrelas e 25. Foi uma boa luta de TV, boa primeira defesa de título do Penta. Depois disso, a gente teve o segmento com o Judgment Day, que começou nos bastidores, com a Liv Morgan reclamando do que a Stephanie Vacan falou numa promo que ela fez durante o show, dizendo que a Liv Morgan ela só teve um monte de atalho para chegar onde ela chegou e tudo mais. O Dominic aparece perguntando aonde o Finn Balor estava. O JD fala que não viu ele o dia todo, que ia procurar ele. E aí o Dominic disse que precisava ir para o ringue tirar um peso do peito, né? E aí ele vai para o ringue, né? Na verdade, o Judgment Day vai para o ringue primeiro com o Dominic, com a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. Eles exigem explicações do Finn Balor, porque ele disse que ele deveria ainda continuar campeão intercontinental se o Finn Balor tivesse feito a parte dele. Como não fez e atrapalhou, eles acabaram perdendo o título. Nisso, o Finn Balor entra com o JD McDonagh e ele tenta contemporizar. Ele diz: olha, eu sei que você perdeu o título por minha causa, me desculpa, mas eu estava fazendo isso para ensinar você uma lição de que você precisa vencer por conta própria, de que a Judgment Day é uma família e que ele queria torná-lo o maior mistério de todos os tempos e que para isso conseguir, o Dominic precisaria fazer as coisas por si só. Nisso que acontece essa confusão toda, o Finn Balor e o Dominic discutem. O Finn ele admite que talvez o Dominic de que talvez o pai do Dominic tivesse certo sobre alguma coisa, de que ele realmente seria um pirralho mimado. O Dominic então empurra o Finn Balor responde com um Pele Kick e um Sling Blade. Finalmente acontece a explosão entre o Finn e o Dominic, e aí quando a gente fica se esperando para ver o que iria acontecer com o JD McDonagh, o JD McDonagh faz o quê? Ataca o Finn Balor. Ele ataca o Finn Balor, dá um clothesline, depois começa a socar o Finn Balor. Enquanto isso, o Dominic ele vai para fora do ringue, ele dá um frog splash no Finn Balor, depois ele pega um martelinho lá do rapaz que trabalha lá no sino, né, contando o tempo, volta pro ringue, dá uma martelada na cabeça do Finn Balor e depois bota na bota e manda um 619 com essa bota com martelinho na cara do Finn. E depois ele ainda pega uma cadeira, bota a cadeira no peito do Finn Balor, o JD, depois de dar várias cadeiradas no Finn Balor, bota a cadeira em cima dele e o Dominic faz um frog splash em cima da cadeira, que eu sinceramente acho que foi meio inútil, porque acabou machucando tanto o Dominic quanto o Finn Balor. Mas enfim, com isso, está oficializada a saída do Finn Balor da Judgment Day. A Judgment Day não implodiu ainda, né? Porque nós ainda temos 4 lutadores no grupo: JD McDonagh, Dominic, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. Mas o Finn Balor foi oficialmente expulso do grupo,
Depois do show no Instagram, o JD fez uma promo dizendo que o Finn Balor foi expulso do grupo porque ele estava querendo ser o líder do grupo e que a Judgment Day nunca foi sobre ter líderes. O que é muito engraçado, porque a Liv Morgan sempre foi a líder do grupo nos últimos tempos, né? Ela sempre fica ali manipulando todo mundo para fazer o que ela bem entende. Mas enfim, tá aí o que vocês queriam. Finn Balor expulso da Judgment Day e agora ele vai voltar com toda a força para cima do Dominic e do seu ex-pupilo J.D. McDonagh. Lembrando que o J.D. McDonagh foi treinado pelo Finn Balor. Depois disso, nós tivemos um segmentozinho de bastidores entre o Kofi Kingston e o Devon Evans. O Devon Evans estava dando uma entrevista lá pro Byron Saxon. E aí, na verdade, ele conversa com o Adam Pearce. Desculpa, ele não estava dando entrevista. Ele estava conversando com o Adam Pearce falando que o futuro do Devon Evans no Raw ia ser legal e tudo mais. E aí, nisso, quando ele sai, aparece o Grayson Waller e o Kofi Kingston. O Grayson Waller brigando com o Devon. O Kofi Kingston manda ele se afastar e ir embora. E aí o Kofi fala o seguinte, olha, desculpa pelo que aconteceu com a gente recentemente, a gente teve um desentendimento, a gente precisa entender o seguinte, eu vejo muito de mim em você, você faz o que eu fazia no passado e você tem condições de crescer muito na companhia, eu me tornei campeão da WWE por conta disso, você só precisa do time certo ao seu redor. Ou seja, o Kofi Kingston estava dando uma cantada para ver se o Devon Evans se aliava ao New Day. O Devon, porém, se recusa a apertar a mão dele e apenas fala, tá bom, tá, não sei o que, eu vou pensar. Enquanto isso, lá no fundo, aparece a Asuka de novo gritando e batendo na Kairi Sane. Isso é importante notar, porque o relacionamento delas continua extremamente ruim. Essa coisa também vai explodir nos próximos shows. Depois disso, tivemos uma pequena entrevista da Bayley com a Lyra Valkyrie ao seu lado, onde a Bayley agradece a ajuda da Lyra e diz que mal pode esperar para enfrentar a AJ Lee, falando que a campeã é sua amiga próxima. Ela também sugere que depois de conquistar o título pode defender contra a própria Lyra, e no final das contas a Bayley começa a dar uma surtada ali, então aquela mudança de personagem dela, né, de uma pessoa que é um docinho para uma pessoa meio surtada, aconteceu no meio da entrevista. Depois disso, nós tivemos a esperada luta entre Oba Femi e Rusev, né? Pra gente ver se a gente finalmente teria a primeira luta do Oba Femi no main roster com mais de 1 minuto. Lembrando que o Oba Femi na NXT teve lutas de 15, 20, 25 minutos. Tá? Ele não é novo em lutas longas. Apenas no main roster ele ainda não teve. E aí, cara, o sino tocou e basicamente os dois começaram a se engalfinhar. O Oba Femi e o Rusev chega a cair para fora do ringue com o Oba Femi tenta jogar ele no poste, o Rusev reverte e joga o Oba Femi no poste. Eles voltam pro ringue, o Rusev manda vários chutes e o Masca Kick para cima do Oba. Ele joga o Oba no corner. Quando ele vai para um outro Masca Kick, meu irmão, o Oba Femi volta e ele manda um European Uppercut com um salto que ele quase que vai de um lado para o outro do ringue. O pessoal chamou de Torpedo Moscow, eu vou chamar de Torpedo Lagos, porque é uma referência à cidade da onde o Oba Femi é oriundo. Foi um golpe absurdo, altamente explosivo. Depois disso, ele só teve o trabalho de levantar o Rusev como se fosse uma pluma e mandar o Fall from Grace para 3. Vitória do Oba Femi em 3 minutos. Em vez de 1, foram 3 minutos. Ele estraçalhou o Rusev em 3 minutos. Foi um bom squash, 2 estrelas. Mostrou o Oba Femi como um monstro. E como tem gente se questionando se o Oba Femi consegue carregar uma luta, eu vou sugerir àqueles que não conhecem o trabalho dele que voltem e assistam alguns PLEs da NXT em 2025, que vocês vão poder ver o Oba Femi fazendo lutas de 15, 20, 25 minutos. Ele consegue carregar lutas de longa distância sim. É porque a WWE está evitando isso para poder mostrar ele como um monstro no ringue. Eles já fizeram isso no passado com o Brock Lesnar. O Brock Lesnar encarou até luta de 60 minutos, tá? Então, muita calma nessa hora. Quem não conhece o trabalho dele, dá um pulinho para ver NXT 2025 que vocês vão ver quem realmente é Oba Femi. Por fim, a gente teve um segmento de main event. CM Punk veio pro ringue, né? Falou que não sabia como é que ia estar a temperatura do público depois do que ele falou sobre o pai do Roman Reigns na semana passada. Ele recebe cânticos a favor, comenta sobre o Super Bowl do Seattle Seahawks, e aí ele fala o seguinte, olha só, eu entendo o pessoal falar do Sika, não sei o que, mas o ponto é que
Todo mundo da família da Bloodline sempre me respeitou, exceto o Roman Reigns, que nunca me respeitou. E ele vai forçar o Roman a respeitar o campeão mundial e o título que ele carrega, e também alfineta o Roman dizendo que esse cinturão existe porque o Roman negligenciou suas responsabilidades de campeão. Ele está fazendo referência ao fato de que o Roman Reigns, quando estava naquela jornada como campeão mundial indiscutível da WWE, com o campeonato da WWE e o campeonato universal, ele simplesmente não aparecia nos shows. Ele aparecia de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E o show ficava sem campeão mundial. Os dois shows ficavam sem campeão mundial. No começo, a WWE levou o campeonato intercontinental e o campeonato dos Estados Unidos ao posto de main event. Era como se fossem os títulos da televisão. Depois de um tempo, eles resolveram recriar o campeonato mundial peso pesado com esse design aí. O primeiro campeão foi Seth Rollins. Isso foi em 2023. Então, assim, o que o Punk estava se referindo era o fato de que o Roman Reigns, ele obrigou a companhia a criar esse título porque ele não queria trabalhar. É isso que é verdade. Isso acaba fazendo com que os Usos venham para o ringue, e aí eles, visivelmente sérios, o Jay exige que o Punk peça desculpas imediatamente, e aí o Jimmy tenta levar a conversa, né? Então ele diz o seguinte, olha, eu admiro você, sua sinceridade, sua luta, mas você desrespeitou o Sika. O ponto não é que não é a questão do Roman, a questão é que você desrespeitou o Sika. E aí o Punk ele fala que respeita a família do Roman, respeita a família dos Usos, dos Sika e tudo mais. E ele lembra que o Afa, o Samu, e tiveram vínculos com ele, né? Aparentemente o CM Punk chegou a dormir na casa do Afa, comer com o Afa, foi babysitter do Lance Anoa'i, que também é da família e tudo mais. Mas reforça que o Roman continua sendo um mentiroso, traidor, narcisista e político, que fica agindo pelas costas de todo mundo e tratando eles como um lixo. O Jay insiste, fala que isso não é sobre o Roman, é sobre você pedir desculpas. Até o público canta Say You're Sorry, peça desculpas. O CM Punk então aperta a mão do Jay e do Jimmy e fala, eu sinto muito que o Roman tenha tratado vocês dois como lixo por anos, de ter chamado Dusty Rhodes na field contra o Corey de irrelevante e de não estar ali pessoalmente para falar com ele olho no olho, mandando os seus garotinhos irem atrás dele. Isso deixa o Jay e o Jimmy pistolaços. O Jay ameaça ir para cima do CM Punk, o Jimmy afasta ele e dá um socão na cara do CM Punk. Depois eles dão uma estraçalhadinha nele e depois seguem viagem. E assim os Usos recuam, o Punk fica sentado no ringue e o Monday Night Raw termina. Muita gente reclamou desse final do show, sobre o fato de ter sido uma promo. Tá, mas eu acho que nessa situação em que eles estão fazendo o building para o main event da WrestleMania, da noite 1 da WrestleMania, na verdade da noite 2, né? CM Punk e Roman Reigns vai ser main event da noite 2, true main event da WrestleMania. O CM Punk finalmente vai ser true main eventer da WrestleMania, na minha opinião. Cara, faz todo sentido que esse segmento termine o show. Por quê? As lutas que foram elencadas, nenhuma delas teria condição de ser main event, tá? Comparado com este cenário. Então eu acho que faz sentido. Eles poderiam ter botado um pouquinho mais de violência? Poderiam. Eu senti falta, por exemplo, do Jey Uso mandar aquele spear medonho dele para cima do CM Punk. Mas a verdade é que eles estão preparando o terreno para que provavelmente e possivelmente o CM Punk enfrente o Jimmy e o Jey Uso antes de enfrentar o Roman Reigns, tá? Então, assim, novamente o Roman usando os primos para fazer o trabalho sujo, apesar de que os primos falaram que o Roman não mandou fazer nada. Mas a verdade é, cara, que pela influência, pelos laços, isso acaba acontecendo. Então, essa é a história dessa luta. Tá trazendo cada vez mais camadas interessantes. O Punk chamando os Usos e o Roman de hipócritas, porque lá atrás, na feud do Roman com o Corey, o Roman se referiu ao pai do Corey, o Dusty Rhodes, chamando ele de irrelevante. É um ponto muito importante, porque o pessoal deu uma criticada aí, porque o Punk falou que ia enterrar o Roman do lado do pai morto dele, mas ele não falou nada demais com relação ao Sika. Já o Roman desrespeitou o Dusty lá atrás na feud com o Corey. Isso é importante ser salientado. Tendo dito isso, o show para mim teve nota 7. Por que uma nota tão mais ou menos para o show? Vocês sabem que aqui no nosso canal um show médio é nota 7, né? Por que o show teve nota 7, não teve uma nota 8, 8,5?
porque a gente só teve três lutas no show, sendo que uma delas foi um squash. É verdade que a luta de Gauntlet das meninas, na verdade, não foi uma luta, foram 5. Então, se você considerar isso, dessas 5, houveram 4 lutas do cenário feminino que foram boas. Mas eu acho que o restante do show depois da Gauntlet ficou meio capenga. A Gauntlet Match terminou, era 9h57 da noite. E a gente ficou das 10 da noite até as 11h30 com apenas 15 minutos de luta. Então foram 1h30 de show e a gente teve 2 lutas e 15 minutos totais de luta. Ficou capenga pra mim. O show ficou muito concentrado numa parte. Por isso que eu dou nota 7, mas eu achei que foi um bom show que valeu a pena assistir. Beleza? Bom, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse resumo do último Monday Night Raw. Coloca aqui nos comentários o que você achou do show. Lembrando que para aparecer no Sincerão da Galera, vocês devem colocar um tópico por texto, de preferência de 3 a 4 linhas no máximo, para que eu possa dar o print, colocar na tela e responder. Não façam perguntas, porque não é o ponto do Sincerão. O Sincerão é reagir aos comentários de vocês. E quanto mais polêmicos, maior a chance de vocês aparecerem no Sincerão. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Meu muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço e até a próxima.